Hoje estaremos aqui para apresentar nossa segunda aula para o Enem. Questão número 1. Reação em cadeia de polimerase é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases de adenina e timina e 3 entre as bases de guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, ou seja, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento de temperatura na reação de PCR? Provavelmente, o segmento que tiver mais ligações de adenina e timina nas extremidades. Isso porque elas vão apresentar apenas 2 ligações de hidrogênio. Então, nessa questão, a alternativa correta seria a letra C. A letra C é o segmento que possui maior quantidade de ligações adenina-timina, ok? Questão número 2. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento. Por isso eu trouxe essa imagem com várias carnes sendo salgadas, linguiças, ou seja, adicionando-se o cloreto de sódio, que é o NaCl, ou seja, o sal de cozinha, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos. Eles não colocaram aí, mas os marinheiros também utilizavam, para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Essa é uma questão relacionada à osmose, tá? Aí, o que acontece no processo de osmose? No processo de osmose, você tem a solução e o soluto. A solução é a parte líquida, geralmente, e o soluto é a parte sólida. Quando você mistura o soluto mais o solvente, você tem uma solução. Só que, por exemplo, quando você tem uma quantidade de soluto, quando você coloca uma célula dentro de uma substância concentrada, uma substância que tem muito mais soluto fora da célula do que dentro, o que é que vai acontecer? Simplesmente a tendência dessa célula é perder água, tá? E quando ela perde água, ela vai ficar plasmolizada. Ela vai reduzir de tamanho. Isso a gente vê claramente nas experiências que fazemos nas universidades, nas escolas, quando tem microscópio na escola, claro. E o que acontece? A alternativa correta seria a letra E, porque o que ela traz? Ela traz que a grande concentração de sal, ou seja, a grande quantidade de soluto por fora das células que compõem esses alimentos, vai provocar a saída de água de dentro deles, ou seja, vai desidratar, tá? Então, é isso que vai acontecer. A desidratação dos alimentos por conta da quantidade de soluto fora das células que compõem esses alimentos ser maior do que a quantidade de soluto dentro dessas células. Isso provoca a desidratação. Por isso, a resposta seria a letra E, ok? Vamos para a próxima. A retina de um tecido sensível à luz, localizada na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Neste tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda de luz visíveis em sinais elétricos que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo de célula, o que é que vai comprometer? Se ele trabalha com convertem os comprimentos de onda em sinais elétricos e são responsáveis
pela questão das imagens, então isso irá comprometer a capacidade da visão em produzir cores, ok? Os botos cinza são mamíferos da família dos golfinhos. São excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? Porque são herbívoros? Com certeza não, né? Eles são animais que se alimentam de outros, então eles são animais carnívoros. São detritívoros? Também não, porque os animais detritívoros, eles são animais que se alimentam de outros animais mortos. São de grande porte? Não por isso. Digerem o alimento lentamente? Também não é por isso. É simplesmente porque eles estão no topo da cadeia alimentar. Ou seja, nós vamos ter os plânctons e os fitoplânctons, que são alimento para animais menores. Esses animais menores, por sua vez, servem de alimento a outros animais menores, ou a outros animais maiores, desculpe. E esses animais maiores são os animais que estão no topo da cadeia. Estando no topo da cadeia, o acúmulo de contaminantes é maior. Então, seria a resposta à letra E. Questão 6. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias, que, por sua vez, são lindíssimas, né? Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Essas espécies, elas captam água de onde? Observem que, pelo formato que tem a planta, ela forma um copo. E é nesse copo, justamente, onde as bromélias acumulam água. Água essa que serve de sobrevivência para diversas outras espécies, principalmente em árvores altas. Então, a resposta correta seria a chuva acumulada entre as suas folhas. Seria a letra C. Ok? Questão número 6. Para se adequar a normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama, ou seja, é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas, preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam essas duas formas de piso feito de concreto. A utilização desse tipo de piso de uma obra tem o objetivo de evitar o que no solo? Evitar o quê? Diminuir a temperatura? Com certeza não. Acumular matéria orgânica? Não. Alterar o pH? Não. Evitar a salinização? Não. O papel é evitar a impermeabilização do solo, visto que quando os solos são impermeabilizados, eles causam, durante as chuvas prolongadas, eles causam os inundamentos, os alagamentos. Então, esse material ele vai evitar justamente a impermeabilização do solo. A resposta correta seria a primeira, ok? Questão número 8. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos vão atuar no sistema imunológico do hospedeiro, do ser humano. Olha o que ele está falando, né? Ele está falando de antibióticos. Como atuam os antibióticos no organismo? Interferindo na cascata bioquímica da inflamação? Com certeza vai interferir, mas vai interferir por conta de algo mais localizado, que seria danificar a estrutura específica da célula bacteriana. É assim que atuam os antibióticos, né? Danificam a estrutura específica das células bacterianas, fazendo com que essas células bacterianas, elas enfraqueçam, tá? E as bactérias reduzam a sua possibilidade de reprodução, em alguns casos, para que possam ser eliminadas, combatidas pelo sistema imunológico. Em outros casos, o próprio antibiótico ele já elimina as bactérias. É claro que também interfere nas bactérias gram-positivas que temos no organismo, né?
e que por isso pessoas que tomam antibiótico elas precisam tomar alimentos à base de lactobacilos, tais como os, ah, é, os iogurtes, né? Que eles atuam muito bem na proteção da flora intestinal. Pois é, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero ter contribuído com a prova de vocês do Enem. Um grande abraço a todos.